como é que isto se faz? Eu já não sei. Não sabes? Não. Pronto. Eu acho que a gente... Isto é como andar de bicicleta. A malta nunca se esquece. Não sei, não. A malta nunca Será se que esquece. ainda Eles se está calhar lá alguém esqueceram-se de nós. a ouvir-nos? Pois, passado 2 meses, Malta, vamos desculpem. ser crucificados em praça pública. Mas pronto, temos Yeah. uma justificação. Ou não. Temos uma justificação. Já vão ficar a saber, né? Agora vamos fazer o quê? Rodar aquilo que de certeza que vocês já têm saudades. Roda o jingle, GJ. Epá, mas tens mesmo a certeza que podemos dizer isto no ar? Claro que sim, até repetimos. Ok, então bora lá. Isto vai dar de falar. E é assim, passados 2 meses, não é? 2 meses de estarmos a gravar. Exatamente. Porque o último vídeo foi publicado no dia 13 de outubro. Foi, que as eleições eram a dia 14. É isto, não é? Não, o último vídeo que foi publicado foi o de Cuba. Tu já não te lembras? Estávamos nos Açores. Pois é. Portanto, o último vídeo publicado foi no dia 13 de outubro, Foi, sim, mas a última vez que gravámos foi antes de irmos de férias. Portanto, em setembro. Foi no dia 28 de setembro. Foi sim senhora, foi isso mesmo. Como devem calcular, eu sinto que eu já não sei fazer isto. E muita coisa mudou. Epá, não, eu acho que fazer isto não é muito difícil. Porque efetivamente, É só falar. isso é só falar. Não, mas não é Exatamente. só falar. Agora, uma coisa é certa, montar este estúdio todo. O Diogo já não se lembrava como é que isto se montava. Eu já não me lembrava como é que isto era, vou-te ser sincero. Nem olhar para as câmaras agora. Isto agora vai ter que ser. Pronto, é aquelas. Isto é como andar de bicicleta, nunca se esquece. Mas requer habituação novamente. Pronto. Mas pronto, malta, estamos de volta. É verdade. Sabemos que muitos de vocês, e é verdade, porque isto é mesmo verdade, sabemos que muitos de vocês sentiram a nossa falta, até porque fomos recebendo algumas mensagens e chamadas também de pessoas a dizer, então, podcast, E reclamações? reclamações, só não assinaram no livro, porque não temos livro ainda. E nem vamos ter, né? É melhor não. É melhor não ter. Mas sabemos que sentiram a nossa falta e nós também sentimos a vossa. Bastante. Já tinha saudades de estar aqui sentado a falar Eu também. sobre coisas à toa na vida, mas já tinha saudades. E hoje trazemos um episódio muito aguardado por alguns de vocês, que é sobre as nossas férias. É verdade. Portanto, há 2 meses atrás tiveram o episódio de férias e agora vão ter mais um episódio. Não foi há 2 meses, foi há um mês. Foi há um mês atrás. Não, há 2 meses foi quando a gente gravou. Portanto, há um mês atrás vocês tiveram um episódio de férias E agora vão ter outro. e agora vão ter outro, só porque pronto. Para não Mas- sentirem assim mas muita pronto. diferença. Estão a ver, malta? Antes disso, vamos falar aqui sobre as mudanças, não é? Porque é que nós demorámos tanto tempo. A verdade é que nós regressámos de férias, a minha vida voltou ao normal, mas com mais trabalho, não é? Porque em outubro comecei a dar explicações, então isso retira-me um pouco de tempo. E a vida do Diogo também está prestes a mudar, Graças a Deus. é verdade. Felizmente. Vai começar a trabalhar e, portanto, tivemos que aqui tentar organizar-nos de outra maneira para gravarmos para vocês, continuar com qualidade, Yeah. tentarmos também progredir, como é óbvio, andamos também aqui a pensar em upgrade para o nosso cenário e para os nossos equipamentos, mas foi um bocadinho isso, e não queríamos estar a gravar à pressa para fazer coisas que não tivessem ao nosso gosto, então preferimos parar, organizar-nos e agora sim, faz sentido estarmos aqui a gravar para vocês. E é isso, não é, Diogo? É isso mesmo. Não foi de todo abandonar o projeto, até porque sempre tivemos muito dentro. Nós não somos de desistir. Exato. Não, e a verdade é essa. A verdade é que desde que gravámos a última vez, tivemos sempre a tentar perceber quando é que íamos voltar a gravar, que temas é que íamos voltar a gravar. Só que efetivamente é aquilo que a Joana teve a explicar. Voltou a regressar às aulas, pronto, portanto a Joana voltou a ter as explicações. Eu felizmente, para quem me conhece sabe que eu estive a fazer um curso de instrutor e finalmente o curso decidiu andar para a frente e marcar o último exame. E passou, malta. Passei, sou um novo instrutor aqui. Cuidado se andarem na estrada, tá? Se Eu já tu disse, for um instrutor, não tem que ter tenham problema atenção. comigo, tem que ter problema é com o aluno que está a Não conduzir. interessa, mas tu também tens os pedais. Pronto, eu no máximo tenho pedais, agora volante já não tenho, Pois. já há muito tempo. Exato. Mas pronto, e agora parece que as coisas finalmente assentaram um bocadinho, já deu para acamar todo este novo rumo, e pronto, e voltámos em força, e é isso, e estamos cá. E, não sei se já repararam, falta aqui uma coisa na minha boca. É fazer malta, eu tive que ligar para a nossa operadora,
porque começámos a ficar com algumas falhas de rede. Perdemos uma parabólica. Eu perdi uma parabólica. Desde então deixei de ter 5G, passei só a ter 2G. Tu és tão sinto mau. muita falta. Cala-te. Malta, eu tirei o aparelho ao fim de 3 anos? 4? Não, 4 anos. O de cima foi 3 e tal, o de baixo foi 4. Foi uma relação longa e eu já estava farta. E pronto, ele já saiu, portanto, se não repararam, é normal. Há muita gente que continua a falar comigo e que não repara. É verdade. Mas eu acho isso estranho, porque eu normalmente reparo bem isso nas pessoas. Sabes que as pessoas, se calhar, olham para ti e pensam, pá, está aqui alguma coisa diferente. Mas não também sabem o quê? não sabem e depois também não querem Não ser... querem estar a dizer, tipo, olha percebe? lá, não querem estás ser muito diferente. invasivas, estás a ver? Opa, estás diferente, foi o quê? Foi o cabelo. E tu ficas ali, ai, não sei. Foi quase. Não, mas pronto, era só para tirar este elefante da sala, se vocês repararem que há algo estranho em mim, né? É o sorriso, Como? está mais bonito agora. Ah, estava feio antes. Não. Mas Agora está está bonito. está maior, não tem aqui aquelas coisas. Pronto, enfim, vamos andar para a frente, até porque o episódio de hoje vai ser grande, Yeah. de certeza. Portanto, vamos buscar uma pipoca, um chazinho, um chocolate quente, não é? Ou então metam só a ouvir enquanto estou a fazer o jantar ou algo. Ou isso, porque vai ser longo. Já estamos aqui a dizer que vai ser longo, portanto depois não venham reclamar, e tal, uma hora. Episódios Sim, muito grandes. vai Pá. ter uma hora, porque vocês sentem a nossa falta e olhem, hoje entregamos isto. Vamos começar com as nossas férias. É verdade. Nós tivemos 15 15 dias. dias de férias e decidimos dividir esses 15 dias por 2 férias diferentes, portanto por 2 destinos diferentes. O primeiro destino um bocadinho mais quente, um clima tropical, do outro lado do Atlântico, e depois o segundo destino, uma viagem assim mais de outono, e foi fixe para começarmos assim o outono, Foi. eu acho. Por acaso também foi. Também fica, não é do outro lado do Atlântico, mas fica no meio do Atlântico. Este fica no meio. E foi giro para começar assim, ou seja, uma foi para encerrar o verão e a outra foi para iniciar o outono, que eu amei, by the way, porque eu adoro o outono. E pronto. Então vamos começar com a nossa primeira viagem, que foi a Punta Punta Cana. É verdade, sim senhora. Fomos a Punta Cana, fomos com uma prima da Joana e os pais da Joana. E logo de início foi toda uma aventura. Não Como fosse, sempre. Exato, não fosse isto uma viagem nossa. Então, e como é que começa esta nossa viagem para Punta Cana? Antes mesmo de sair de casa. Antes de sairmos de casa, no dia anterior, eu já tinha feito a mala. Aliás, eu desta vez disse, não, eu não vou estar às tantas da manhã, no dia anterior a fazer a mala, não vai acontecer. Então, nós partimos numa segunda-feira e eu na sexta e sábado já tinha a minha mala pronta, eu e o Diogo. E no domingo deixámos para gravarmos o podcast, para deixar os episódios gravados, para ser depois só editar, e comprar aquelas coisas de última hora que precisávamos. Nomeadamente comida para levarmos no avião, tipo uns snackzinhos e assim. Eu tinha que comprar um verniz também. Pronto, tínhamos assim algumas coisas que precisávamos de comprar. Saímos de casa, isto era o quê? 9 da noite? Mais ou menos. Mais ou menos. Chegámos ao supermercado e o Diogo diz-me assim, vais ter que ir lá sozinha porque o meu carro não está bem. Parece que estou a falar de uma pessoa. Yeah, Mas foi exato. basicamente isso que É ele uma disse. pessoa, vá lá. É o meu carro. E eu, tipo, ok, fui ao supermercado, trouxe tipo umas bolachinhas, umas coisinhas para nós comermos e jantarmos, porque ainda não tínhamos jantado, e regressámos para casa. Aqui, ao entrar em casa, malta, a embreagem do Diogo disse, vocês vão de férias? Oh, amigos, eu também quero ir. E foi, né? Yeah. Mas foi de vez. Yeah. Foi tenso, portanto, a embreagem partiu-se, foi isso, não foi? Não, Então, foi o cabo do pedal. da desculpem, eu embreagem. não percebo muito de carro. Não faz mal. Foi Mas- o cabo. Melhor o cabo do que a embreagem. Pronto, Portanto, mas o não foi cabo. fixe. Não foi fixe. O meu pai ainda teve que estar a atar uma corda para puxar o carro até aqui dentro. Pronto. Entretanto, pusemos o carro aqui dentro, também não havia muito a fazer. E fomos comprar o resto das coisas. Fomos no carro da minha mãe. E viemos para casa. O Diogo depois falou com o mecânico e resolveu as coisas dele. No dia seguinte tínhamos uma viagem. Logo de manhã, tínhamos combinado às 9h30, acho eu, aqui em casa. A minha prima vinha aqui ter connosco. E tínhamos pensado pedir um Uber. Só que nós vivemos no meio do nada, basicamente. E tentámos durante, uma hora, Eu tive pai 1 hora e tal. a pedir Ubers que viessem até aqui. Uber XXL. Sim, era tipo os maiores, porquê? Porque éramos 5 Nós éramos pessoas 5 mais com malas. malas de porão. Exato. Então não podia ser tipo um simples táxi, estão a perceber?
E não conseguimos. Tipo, não havia nenhum que aceitasse a nossa viagem. E nós pensámos, ok, qual é a nossa opção? Então os meus tios, os pais dessa minha prima, vieram aqui, levaram-nos até à vila mais próxima e de lá chamámos um Uber e aí sim aceitaram-nos. E o senhor até foi simpático, levou-nos ao aeroporto e nós ficámos tipo, pelo menos desta já nos chafámos. Portanto, ao início começámos logo ali a tripar um bocado, porque efetivamente não havia táxis com capacidade tipo de 9 lugares que pudessem levar as malas. Os Ubers haviam, mas ficávamos ali 20, 30 minutos à espera, ninguém aceitava, cancelávamos, voltava novamente, toda a gente cancelava a viagem. E começámos a tripar um bocado de como é que vamos para o aeroporto. Já estávamos a ponderar ir de comboio e não sei mais o quê. Foi ali um bocadinho uma agitação, mas pronto, lá conseguimos arranjar o Uber e depois pronto, lá fomos até o aeroporto e até aí tudo tranquilo. Chegámos ao aeroporto e na fila para fazer o check-in o Diogo encontrou uma colega de trabalho pois que foi. também ia para o mesmo sítio que nós. Pois foi. Portanto, o mundo é uma ervilha. Só para dizer isto, pronto. Nós nem sequer tínhamos pensado em dizer isto, mas lembrei-me assim, foi, já do não nada. lembrava. Pronto, a viagem foi bem tranquila. Nós depois entramos, estivemos no Duty Free, comprámos algumas coisas no Duty Free, depois fomos almoçar, passámos lá aquele controle de passaportes e essas coisas todas e entramos no avião às... Era quê? 1 da tarde, eu acho. Era 1h e picos. Entramos e foi tipo tudo bem tranquilo. Vou para lá, eu passei o tempo todo a organizar o meu disco externo. Então, basicamente, passei 7 horas no computador, enquanto aquilo durou, a bateria. Tive a organizar o meu disco externo, o Diogo viu uns filmes. Ainda vi a Nano também. Vi, mas não ouvi. Pois, exato. Pronto. Porque o Diogo decidiu que queria comprar os fones da companhia aérea e eu recusei-me a dar 4€ por aquilo. Então só vi a Nano e estava a ouvir a minha música. Imagina o que é estarem a ver a Nano e a ouvir Kim Barreiros. Foi ótimo. Vejam, se têm medo da Nano, vejam tipo filmes de terror com música pimba. Juro que não vão ter medo. Mas pronto. Foi isso. Tipo, a viagem correu bem, chegámos lá e o que é que aconteceu? Bafo total. Nós já sabíamos. Sim, nós já estávamos à espera. Mas achei bem graça, tipo, os meus pais e a Helena, isto está bem calor. Mas é bem engraçado porque nós antes de sairmos do avião, a gente disse assim, ok malta, aqui está ar-condicionado, vocês não se assustem, porque agora vai ser tipo, assim que vocês saírem do avião, vocês vão levar um bafo. Acredito que eles mais ou menos tenham feito caso. Mas eles não fizeram caso mesmo eu também, ao bafo. A primeira vez que eu fui não estava à espera, né? Exatamente. Nós também não estávamos, mas ninguém nos disse que íamos levar aquele bafo. Sim, ninguém nos avisou. Agora, ali... Mas teve bem graça. Mas foi bem engraçado. O bafo que aquilo é. Já não me lembrava. Depois entramos, tipo, fomos buscar as malas, isso também foi bem tranquilo. Ir buscar as malas, fomos até ao autocarro que nos estava destinado, esperámos pelas outras pessoas no autocarro e depois arrancámos para o nosso resort. Nós ficámos no Rio Bambu e chegámos lá, fizemos o check-in, fomos colocar as coisas nos quartos e depois fomos jantar a um buffet que ainda estava aberto e fomos dormir. Portanto, o nosso primeiro impacto em Punta Cana nós nem vimos nada. Sim. Basicamente, porque também já estava de noite e então acabámos por descansar, porque estávamos também super cansados. O que é que nós reparámos assim que chegámos ao quarto? Lembras-te, Diogo? O que é que... A coisa mais estranha. Aquela sanita. A sanita. Malta. Aí, esquece. Não foi fixe. Yeah. A minha experiência com a sanita não foi nada fixe. Not good. Not good. Imaginem, aquilo são sanitas americanas e para quem conhece o conceito das sanitas americanas, a água está tipo... Está a um nível superior das nossas. Muito superior. Yeah. Mas tipo, muito superior. E aquilo é estranho. Para nós é estranho. Eu estive lá uma semana e eu não me conseguia habituar àquilo. Eu se vivesse lá, não sei, tinha que, das duas uma. Mas as do aeroporto não eram assim. Que eu quando fui não onde? eram. Lá. Ok. Quando éramos, ou seja, quando estávamos a regressar, porque... não eram iguais. Pronto, é porque não sei, aquelas do hotel eram muito esquisitas. E depois, para além disso, o Diogo ficou super triste porque a televisão não funcionava. E o cofre também não. Ou seja, se nós quiséssemos guardar os nossos pertences... Sim, porque foi aconselhado. Sim, claro. É assim, nós normalmente nesses sítios acabamos, quando saímos e tal, deixamos o dinheiro, iPads, computadores, tudo o que é máquinas, dentro do cofre. O nosso cofre não estava a funcionar. E o Diogo estava um bocado irritado com isso, com o facto da televisão não funcionava, o cofre não funcionava. Eu estava mais irritado, não era por não funcionar, porque imagina, as coisas não funcionarem, ok, às vezes acontece. O problema, malta,
é que eu fui quantas vezes? Não Eu fui sei. para aí 6 vezes à recepção. Imaginem, Só nós para chegámos a resolver uma a questão segunda. do cofre. Yeah, nós chegámos a uma segunda e a questão do cofre foi resolvida aqui. Para ir na Quarta quarta ou na quinta? Yeah. Não, foi para ir na quinta. Porque nós já conhecíamos aqueles amigos que tu depois contaste. Exatamente. Portanto, foi para ir na quinta-feira. Só na Portanto, quinta-feira, quase no percebam. fim das férias, é que, Yeah, foi é que bem mal. resolveram. Foi Conclusão, bem não resolveram nada, porque aquilo era um cofre a pilhas e tudo aquilo que eu precisava é que eles me dessem pilhas porque o cofre não tinha pilhas. O que eles me respondiam, senhor, você está aqui de férias, não está aqui para trabalhar. E eu, é para pôr É só pilhas. 3 pilhas? Eu não trabalho, tipo, é só pôr 3 pilhas. Nem falei mais da televisão, mas a verdade é que nós éramos os únicos, pelo menos de nós. A televisão não me fez muita falta. Nós víamos a novela no computador. Pronto, portanto, mas- estava tudo bem. Mas pá, Agora o cofre efetivamente fazia falta. Mas pronto, depois o senhor lá resolveu aquilo. Depois de muita insistência nossa, mas lá resolveram o problema do cofre. Então, o segundo dia foi o dia que nós conseguimos aproveitar mais o resort. Yeah. Acordámos cedo, combinámos encontrar-nos todos no restaurante do pequeno almoço, tomámos o pequeno almoço e dali fomos conhecer o resort. Portanto, fomos conhecer a praia, fomos ver a zona das piscinas. foi ou fomos logo para o teatro por causa da reunião? Não, porque nós acordámos bem cedo. Ok. Ainda andámos ali a fazer tempo. Pois, exato, porque depois tem essa questão, malta. Todos os dias, acordar 5 da manhã é tipo acordar aqui às 10. Exato, é por causa do fuso horário. E então nós tínhamos uma reunião que é normal para quem vai para este tipo de viagens, e nós tínhamos uma reunião, acho que era às 8h30 da manhã, e nós, tipo, sei lá, às 7h30 já devíamos ter acabado o pequeno almoço. Então depois estivemos lá a fazer tempo, Yeah. a conhecer o resort, não sei o quê. Depois então é que fomos lá para a reunião. Tivemos, ou seja, a senhora teve-nos a apresentar as excursões que haviam, o que é que tínhamos de ter com mais cuidado. E era portuguesa. E era portuguesa. Como é que ela se chamava? Duda. Era a Duda. Eduarda. Exatamente. Era a Duda. E pronto, e estivemos a ver essas coisas. Nós mais ou menos já tínhamos ideia, pelo menos, de uma das excursões que queríamos mesmo fazer. Sim. As outras, pronto, tivemos só a ouvir, até porque descobrimos umas novas que nem fazia ideia que existiam. E pronto, e depois conversámos, quem é que queria fazer o quê, como nós éramos um grupo de 5, pronto, as vontades não são sempre as mesmas, e estivemos a tentar falar, porque nós tínhamos que deixar as excursões marcadas naquele dia até a hora do almoço. Sim, não havia hipótese de ir marcando ao longo da semana. Por exemplo, em Cuba isso era melhor, eu acho. Era porque ele estava Porque lá as pessoas quase podiam, todos os dias. nós, por exemplo, marcámos a da Havana já quase no final da semana mesmo. Pois foi. Mas pronto, ali não, tínhamos mesmo de marcar todas, então conversámos e tal, olha, vamos a esta, vamos àquela, né? E depois fomos pagar, e depois ali fomos para a praia, aproveitar o dia da praia, estivemos na piscina também, e foi um bocadinho isso o nosso dia. Ainda fomos ao ginásio, eu e o Diogo, Pois no foi. final do dia, decidimos, olha, bora experimentar o ginásio, aquilo não tinha lá ninguém, estava 2 raparigas, depois saíram, Yeah. e depois ficámos nós os 2, e o ginásio era bem fixe, eu gostei. Imagina, o ginásio Não era horrível, não era horrível. tinha Agora, as bastantes coisas... coisas. Sim, não, isso imagina, para um resort Sim, até tinha bastantes tinha coisas. fixe. Não estava, era muito bem tratado. Sim, mas Havia, isso, por exemplo, mas isso a o problema bicicleta- também é das pessoas. A bicicleta onde eu estava, o guiador Sim. estava solto. Então era Imagina, para guiar eu melhor. ficava com o guiador na mão. Então era para fazer Os assim. pesos estavam todos instalados ao meio. Sim, as pessoas Não depois, havia, as as pessoas pessoas não depois têm também não muito têm cuidado, pronto, com as coisas que não são deles, Exato, né? as pessoas depois também não têm cuidado e então depois acabam sempre por estragar. Mas Ainda fomos, Mas ainda fomos ao ginásio e depois fomos tomar banho, arranjar-nos, jantar e basicamente, tipo, imaginem, para quem já foi para um resort, o dia-a-dia é este, é praia, piscina, comer, não, arranjar. estás a dizer mal. Então, Acorda, come. Ok? Volta para o quarto para descansar o resto. Sim, não. A malta Depende. volta para... Depois, praia. Praia, come. Come praia ou piscina. e bebe. Lanche. Claro, eu quando falo comer é beber. Ok. Depois vai ao lanche. Depois vai outra vez à piscina ou à praia. Depois deu-lhe mais um ratinho, vamos mais comer uma Santos. Já que estamos a comer, vamos beber também. Come e bebe. Depois vamos para o quarto para tomar banho. Depois de tomar banho, jantar. Né? Jantar, depois é copos. Pronto. Copos, à ceia ainda dá fome, vai-se comer. Depois cama. Yeah. No dia a seguir, é tudo a mesma coisa. Repetir. É repetir. Portanto, Pronto. comer, praia, comer, praia, comer, praia e Olha, dormir. eu desta vez não fiz muito essa parte da comer nem beber. Tu desta vez passaste um bocadinho Eu mal. passei um bocado mal. Os primeiros dias, então, eu passei Foi a mal, habituação à comida. mas mal. Imaginem, nós chegámos à segunda e eu de terça até quinta-feira, tipo à noite, Yeah. eu tive mal.
Tanto que a quarta-feira, ou seja, o nosso terceiro dia, eu tive o dia todo no quarto. E até jantei depois no quarto, Sim, tu foste-me sim, buscar. eu fui lá levar comida. Porque eu estava mesmo a sentir-me mal. E então esse meu dia foi mesmo... Uau, nós tínhamos uma festa e tudo para ir, eu, o Diogo e a minha prima, só que acabámos por não ir porque eu estava mesmo a sentir mal e pronto, eu fiquei no quarto e eles foram para a piscina e para a praia e assim, e eu fiquei a descansar porque estava mesmo not cool. Portanto, esse assim foi o nosso terceiro dia. Quarto dia é que as coisas começaram a aquecer. Porquê? Porque, imagina, eu quando cheguei lá ao resort, eu não adorei o resort. Por exemplo, eu em Cuba amei. Gostei muito do resort. Em Punta Cana, não gostei. Não gostei. Eram vibes diferentes. Tipo, era uma vibe diferente. Sim, são vibes diferentes. A piscina cheia de gente. Mas, tipo, quando digo cheia de gente, apinhada. E eu não gosto de sítios com muita gente. Depois a praia não era aquela cena toda. Tipo, Cuba, para mim, a praia era linda. E ali não achei. Sim. Não consegui achar. Por exemplo, uma coisa diferente ali era mais praia tropical, na medida que tinhas as palmeiras. Tinha mais palmeiras do que em Cuba. Não, tu sim, em Cuba tu não tinhas palmeiras na areia. Não, ali era só palmeiras, pá. Sim, em termos essa de parte, vista, sim. em termos de vista, epá, era muito mas mais não bonita. havia água azulinha. Mas não era, Sabem? E depois também fomos numa altura em que apanhámos uma tempestade no Atlântico, então que levou muita ondulação, muita água turva para a costa, então acabámos por não ter também essa praia. E depois as pessoas, ora bem, se a água está assim, as pessoas depois vão todas para a piscina. Que foi isso basicamente que aconteceu. E as piscinas, parecendo que não, eu acho que eram mais pequenas do que as de Cuba, porque a de Cuba era no centro do hotel, ou seja, aquilo fazia uma espécie de um anfiteatro. E eram 2 piscinas, lembras-te? Sim, não, eram 2 piscinas e aquilo fazia uma espécie de um anfiteatro. Opa, dava sempre a ilusão e é capaz de ser maior. Aquela não era bem assim. Aquilo, basicamente, e em Cuba os estava quartos... menos gente. Exato. Pronto, mas a questão é que depois o pessoas. resort em Cuba era como se fosse um edifício, um hotel, que os quartos são todos nesse edifício. Ali em Punta era diferente, aquilo eram habitações, eram pequenos edifícios. Mas isso eu gostei. Eu gostei mais dessa vibe. Eu não gostei tanto, vou-te ser sincero. Eu gostei mais da vibe de Punta Cana, o facto de ser aquilo não ser um hotel e ser tipo casinhas. Eu gostei. Não, eu preferi mais Cuba. Achei mais fixe. Mas depois a praia, imaginem, a praia de Punta Cana não é privativa, portanto aquilo é aberto a toda a gente. Então vocês estão constantemente a ser abordados com pessoas que, sei lá, olha, quero tirar uma fotografia com o meu lagarto, olha, quero comprar uns óculos de sol, olha, quero comprar charutos. Têm que ter muita atenção às vossas coisas. Por exemplo, eu sinto que em Cuba nós íamos à água e eu deixava as minhas coisas na toalha e não estava com tanta preocupação. Sim, eu aqui estava. Sim. Tipo, eu ia à água e estava sempre a ver as minhas coisas. Não é que a gente tenha sentido alguma cena. Sim, mas... não aconteceu nada, mas senti-me menos segura. A nível de resort foi isso. E como eu não gostei muito do resort, olha, para o Diogo, e meio que o convenci, sim malta, foi convencer, a fazer boas excursões. E só não fiz mais porque, olha, também não havia dias. Porque nós tivemos excursão na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E na segunda-feira viemos embora. Então estivemos estes dias todos mega ocupados. Começámos com a excursão de quinta-feira. A minha mãe fazia 50 anos e por isso também é que fomos para Punta Cana, que ela queria passar os 50 anos num sítio diferente, e ela é que escolheu o destino, porque honestamente eu nunca tive assim muita curiosidade em ir a Punta Cana, mas pronto, deixámos ela escolher o destino e ela escolheu. E então quinta-feira ela quis também fazer uma excursão e fizemos a Isla Saona. E fomos os 5 fazer a Isla Saona, a minha prima também veio. E a Isla Saona começou com nós à procura qual é que era o nosso autocarro, a chamarem os nomes, e aí tivemos o primeiro contacto com o grupo que depois nos acompanhou até ao final da viagem. Porquê? Porque quando estavam a fazer a chamada, alguém estava a fazer a chamada e disse Maurício. Cada Maurício. E nós começámos a rir, Maurício, sei lá, esse nome dá-me para rir, não sei porquê. E o rapaz chegou ao pé da pessoa que o chamou e disse-lhe assim, é Márcio. E nós começámos a rir, mas ainda não tínhamos tido assim grande contacto. Só, vocês também vão para a Saona, não sei o quê, qual é o autocarro. Foi só isto. E entretanto, enfiámos no autocarro e era o Papa quê? O guia? Não é Papa John, era...
Ai, agora também não me lembro. É pá. Ah pá, mas ele tinha, pronto. Ele, imaginem, no autocarro, depois o guia começou a fazer a apresentação, a mim tem que me chamar Papa não sei quê, e pá, ele era bem engraçado. E depois tinha um E depois assobio. tinha o assobio, É pá. que era para nos chamar a todos. Portanto, ele assim, quando ouvirem este assobio, em qualquer sítio onde vocês estejam, têm que vir ter comigo, porque é para nós irmos embora. E nós tudo Papa bem. Willy. Papa Willy. Papa Papa Willy, Willy. é isso mesmo. Tava Também era aqui. o Papa Willy. E aí nós fomos, tipo, tranquilos, fomos até a Baía Riba, que é de onde parte depois os barcos para a Saona. E lá, basicamente, puseram-nos umas pulseiras, que é para podermos entrar na ilha. E enfiámos no barco Uhum. e saímos. E foi 5 minutos, não, menos de 5 minutos, o barco parou. Yeah. Vestimos os coletes, porque aquilo estava tipo incluído um snorkeling de... Ia dizer para justificares porque é que mal o barco saiu. Sim, porque parámos. íamos fazer snorkeling para aí 15 minutos, 10. Acho que era para aí. Tipo, 15 não era minutos. muito. Yeah. E pronto, o Diogo, a minha prima e o meu pai não quiseram sair do barco, mas eu fui, como é óbvio, a minha mãe também. A minha mãe não viu nada, porque ela não quis levar óculos. E eu, ok. Mas eu ainda lhe mostrei com os meus. E eu andei lá a ver, tipo, de cupo ao ar, à procura dos peixinhos. E deu para ver. Gostei bem dos peixinhos, foi muito giro. E pronto, mas aquilo foi bem rápido. Entretanto, saímos, voltámos a entrar no barco e rumo então às piscinas naturais. E aí sim começámos a ver, ou seja, cada vez que nos afastávamos mais da costa, começávamos a ver mais aquela água azulinha, as palmeiras, aquela coisa que nós vemos nos filmes. Começámos mesmo a ver essa parte. E foi muito giro. E aí a gente pode garantir, pá, que a cor Yeah, é mesmo, aí é pá. igual àquilo que nós vemos Yeah. nas fotos. É igual, tipo, não há como aquela expectativa realidade. É igual, é pronto. aquele azul, É aquela mesmo aquele areia, azul, aquela pá. coisa tipo intocável, sabem? Porque ali depois, nessa zona também não para ninguém. Não. Então aquilo está muito preservado. E durante o caminho iam servindo rum, iam servindo Coca-Cola, Coca-Cola. Sprite, Yeah. tipo, bué bebidas, tinham também fruta. Comidas. Yeah. Portanto, para as pessoas também irem comendo qualquer coisa. E chegámos às piscinas naturais. As piscinas naturais é aquele lugar na zona da Isla Saona em que antigamente as pessoas podiam também mexer e ver as estrelas do mar. Entretanto, eles proibiram isso, e com toda a razão, porque as pessoas tipo, apertavam as estrelas e não é suposto nós mexermos nas estrelas, e então nós só conseguimos vê-las do barco, mas foi giro na mesma. E depois, na parte mesmo das piscinas, atracaram o barco e nós saímos. A água basicamente dava-vos tipo pela cintura, Yeah. mais ou menos, e foi muito giro, porque Água a quente, água é tipo... cristalina. Yeah, Pá, é lindo. pronto. Depois podem ver tudo no vlog das férias, que vai sair em janeiro. Vou já dizer aqui, não vai sair para já, porque acho que não é um conteúdo agora, tipo natalício. Portanto, vai sair em janeiro. Depois podem dar uma espreita dela, mas nós fizemos imagens com o drone mesmo giras. E depois, nessas piscinas naturais, nós já sabíamos que havia fotógrafos a tirar fotos e que depois nos iam cobrar os olhos da cara. E nessas piscinas naturais, nós não quisemos estar a tirar a nossa câmara para fora. Erro. Mas tipo, erro crasso. Então, eu vi lá um rapazinho e disse, podes-me tirar umas fotos, não sei o quê. Ele começou, vocês não estão a perceber, foi a sessão fotográfica da minha vida mais engraçada. Mais engraçada. Ele virou-se para o Diogo e tipo, Diogo, põe-te assim, faz assim, agora manda água, agora não sei o quê, agora um beijinho. E a minha mãe e a minha prima a gozarem connosco. Eu a gozar com o Diogo quando foi a vez do Diogo, mas pronto, as fotos efetivamente ficaram giras, que ele depois no final veio ter connosco, e nós tivemos de negociar bastante o preço, porque eles são um pouquinho exagerados no preço, digamos. Eu achei muito caro, Punta Cana. Sim, Acho não. que é- Para eles são sem dúvida o Ronaldo ali das fotografias. Malta, eles são caros, mas caros. Mas não é só as fotografias, é no geral o país, eu achei muito, muito caro. Em comparação com Cuba, achei mesmo Sim, ridiculamente sim, caro. sim. Mas pronto, piscinas naturais foi fixe, vocês podiam estar a beber lá dentro, tipo levar o copo e assim. E dali, tivemos lá quê? 15 minutos, 20 minutos, para aí, não sei. Eu não tenho muita noção do tempo, porque nós como tivemos Não, no nas drone... piscinas. Yeah. Não, nas piscinas tivemos 40 e tal. Foi muito mais tempo. Foi nada. Foi. Pronto, eu acho que não foi, mas ok. Eu não te quero mentir, mas eu acho que foi para aí 40 minutos. Porque olha, primeiro deu para muitas pessoas tirarem fotos. Aí, mas não foi 40 minutos. Então lançámos o drone, ainda tivemos Eu acho para aí que uns foi 20. 15 minutos. Não, eu não te quero mentir, mas eu acho que foi para aí 40 minutos.
Mas lá está, também já não me lembro. Pronto, Mas enfim, pronto, não pá, interessa. tivemos ali tempo suficiente, Tivemos aliás. um tempo... Tivemos tempo suficiente? Não, para mim tivemos ali tempo insuficiente, porque eu ficava ali o dia inteiro. Eu também. O dia inteiro, malta. Aí aquilo... Trouxessem-me uma cervejinha fresquinha e uns camarõezinhos e eu ficava ali o dia todo, mas sem problema. Saímos das piscinas naturais e fomos em direção à Isla Saona e o sítio onde os barcos atracam não é o sítio onde depois nós comemos. Então seguimos o Papa Willy, aquilo foi tipo 5 minutos a pé, no meio de... Imaginem, aquilo é mesmo uma ilha tropical, então foi mesmo giro. Estava-me a sentir tipo no meio de uma selva. Da Lagoa Azul e Yeah. esses filmes, estão a perceber, tipo Piratas das Caraíbas, tal e qual. Então nós passámos e depois aquilo tinha lá umas zonas onde tinha o buffet, ou seja, cada excursão depois tem o seu sítio para ir tirar comida. E o que nós fizemos, nós tínhamos 1h30 lá, não era? Acho que era isso. É bué pouco, imagina, eu sinto que para o que nós pagamos é muito pouco tempo que vocês depois aproveitam mesmo Sim, na Isla Saona. Pelo menos aquela excursão a que Sim, nós eu fizemos. achei. Havia outras que passava-se o dia inteiro na ilha. Nós acabámos por não conseguir passar o dia inteiro. Porque E também não foi essa que nos venderam, Exato. na verdade. E tínhamos também, lá está, o que tínhamos mesmo dentro da ilha era 1h30, sendo que estava incluído fazer a praia e o almoço. Opa, o almoço, parecendo que não, demora sempre tempo. Pá, no mínimo meia hora. Sim, porque depois tem fila, porque depois, Pronto. enfim. E o que é que aconteceu? Nós fomos para este sítio, chegámos lá e falámos logo os 5 e dissemos, ok, vamos já comer. Porque a malta toda decidiu ir para a praia. Então nós dissemos, ok, vamos já comer, despachamos já e depois podemos aproveitar a praia. E foi isso que a gente fez. Portanto, ficámos na fila, acabámos por conhecer também um casal Com um filho bué fofo, com um filho também. que era o Miguel. Exatamente. Que ela, portanto, eles eram um bocadinho mais velhos do que nós. Eles deviam ter 30 e poucos. 30 e poucos, sim. O miúdo tinha 1 ano e qualquer coisa. Yeah. E ela fazia anos também naquele dia. Em conversa, eu por acaso, nós estávamos a almoçar todos juntos e eu virei para a minha mãe, parabéns, não sei o quê. E ela ficou assim, ela chamava-se Inês. Ela assim, eu também faço anos hoje. Então foi mesmo giro. E conhecemos-los e estavam também no nosso hotel, portanto, pá, foi bem fixe. Acabámos por conhecer bastantes pessoas ainda que estavam no nosso hotel. E pronto, quando acabámos de comer, fomos então aproveitar a praia. Nós queríamos filmar com o drone. Assim que eu meto o drone cá do lado de fora, malta, começa a chover. E eu, não, Yeah. isto não está a acontecer. Ou seja, drone para baixo, arrumar o drone, depois parou de chover e eu, ok, vou tirar o drone. E pingou de novo. E eu, fogo, não me digam que eu venho aqui e não consigo nem uma filmagenzinha de drone. Depois o tempo lá me ajudou e conseguimos voar o drone e fizemos filmagens bem giras. Não deu para fazer durante muito tempo, por causa da chuva, mas as que fizemos ficaram bacanas. E depois disso, fomos à água. Só que, naquele sítio em específico, havia muito sargaço. E a água não era nada azul. Imaginem, se me mostrassem fotografias daquela zona da ilha, eu não dizia que aquilo era a Isla Saona. Então, nós entramos na água e saímos. Tipo, não tivemos quase lá tempo nenhum. A água, efetivamente, era quente. Ali sentiu-se a água quente. Mas não era o melhor sítio para tomar banho. Entretanto, a minha mãe e o meu pai ainda tiveram a tirar umas fotografias e nós depois também fomos tirar umas fotos mais lá para o meio das palmeiras. E depois, como nós tínhamos uma hora certa para estar na zona do barco, pensámos assim, olha, isto está a chover, está cheio de sargaço, também não estamos aqui propriamente bem, então vamos andando. E foi o melhor que nós fizemos. Eu tive pena foi de nós não termos pensado nisso antes. Porquê? Na zona onde estavam os barcos atracados é que estava a água completamente azul, transparente, estava a água bué boa. Então o que é que nós fizemos? Chegámos ao barco, vimos que ainda não estava lá ninguém e bora para dentro da água. Então depois estivemos lá dentro da água. O meu pai também foi. Eu acho que foi. Não, o teu pai não foi. Não foi o teu pai nem a tua prima. Fomos só nós os três. Pois não, fui eu, tu e a minha mãe. E estivemos lá até... Depois toda a gente entrou no barco e até o Papa Willy nos mandar sair foi quando nós saímos e enfiámos-nos no barco. Depois dali fomos até um catamarã. Yeah. Mudámos de barco e... Pá, imaginem, os catamarãs têm aquela zona da rede e foi para aí onde eu e o Diogo fomos. E os meus pais foram, ou seja, aquilo tem uma rede de um lado e depois tem outra rede do outro. E os meus pais foram para a outra rede com um grupo que depois começámos a conhecer, que era o grupo de quem? Do tal Maurício. Opa, eu não me posso esquecer de Maurício. E ainda ninguém lhe chamava Maurício. Mas eu depois, entretanto, do nosso lado começou a ficar bué sol e do deles estava sombra. Por causa da vela. Yeah. Pá, e nós já estávamos com bué calor. Então mudámos para o lado deles, fomos ter com eles. E estávamos lá com os meus pais, não sei o quê. E eu assim, então,
tipo, a tentar perceber como é que eles se chamavam. E depois lembrei-me dessa história e disse assim, então, mas não era Maurício? Olha, esqueçam, toda a gente lhe começou a chamar Maurício e foi Maurício até o final da viagem. Ainda hoje, que eu acho que se eu encontrar na rua, para mim vai ser sempre o Maurício. É o Maurício. Era o Maurício, pronto. E eles foram muito fixe, tivemos Formou-se com ali eles. Formou-se ali um grupo muito fixe. Yeah. Sinceramente, acho que se formou. Fomos a cantar o caminho todo, a conversar. Cantar, a beber, a A conversar, beber. a rir, a contar piadas. O que é que sei lá. sucedeu? No final da noite, jantámos todos juntos. Eles Ficámos souberam, todos depois juntos. eles souberam que eu também fazia Yeah. então disseram, então, Então Manuela, hoje és tu que pagas o Nela, hoje és tu jantar. que pagas o jantar. Pronto, Yeah. e então depois acabámos por marcar um restaurante. Yeah, foi E bem foi. fixe. Yeah. Depois ficámos a noite com eles. À noite, eu ganhei um concurso. Imaginem, a mulher do Maurício, que era Patrícia era o nome Yeah. dela, também bem fofa, e ela, tipo, nós estávamos na zona dos bares, pronto, e aquilo, de vez em quando eles faziam quizzes, e naquela noite estava a haver um quiz, e ela começou a jogar, e eu, tipo, ok, também vou jogar, e o Diogo também começou a jogar, Yeah. e o César, não foi? Acho que foi isso. Estávamos os 4 a jogar. E então ela, tipo, a tentar ganhar e não sei o quê, e eu estava só ali a carregar porque aquilo era bandeiras de países, onde havia mais hotéis daquela cadeia de hotéis. Olha, eu não sei como, eu ganhei, fiquei em terceiro lugar, chamaram-me ao palco, eu fui lá, fui buscar uma t-shirt que ainda a trouxe, e, pronto, foi muito giro. Eu inclusive conheci outra pessoa também. Pois Tinha andado na escola. foi, que ela também foi ao palco comigo. Que ela também foi ao palco. Pois Yeah. ela assim, és portuguesa? E eu sou. Yeah. A malta também já tinha andado na mesma escola secundária que eu. O mundo é uma ervilha. Yeah. Mas pronto, passou-se assim o primeiro dia de excursão. Foi muito divertido. Segundo dia, os meus pais e a minha prima ficaram no hotel e nós os dois é que fomos fazer essa excursão. Fomos à Isla Catalina, que, na minha opinião, eu gostei mais. É um bocado polémico, eu acho, mas eu gostei mais da excursão em si. Nós tivemos 40 minutos a fazer snorkeling e eu amei. Em termos de experiência, malta, a Isla Catalina oferecia, não oferecia mais, mas oferecia melhor qualidade de experiência. Por exemplo, o snorkeling que nós fizemos, e esse eu já o fiz, era mesmo por cima de um coral, então aquilo, pá, parecendo que não, mas há mais peixes, mais vida. Isso Foi lindo. melhor. Depois a ilha para onde a gente foi não é a ilha Saona, ou seja, não tem tantas pessoas. Sim, fica também um não tem bocadinho isso. mais reservada. Mesmo a excursão. Sim, fica um bocadinho mais reservado. Então, pá, pronto, conseguimos aproveitar um bocadinho mais. Mas, por exemplo, nós fizemos, em termos de tempo, foi mais ou menos igual. Foi chegar à ilha, tínhamos, em vez de ter 1h30, tínhamos 2 horas, se não me engano. Era mais tempo. Para estar sim. na ilha, pronto, tínhamos mais meia hora. Mas, em contrapartida, tivemos uma coisa pior, que foi apanhámos o triplo de sargaço. Sim, ali havia bué, O mas tipo, triplo da isla. imaginem o que é uma pessoa no mar, era o Diogo Para no você- meio do sargaço. Para vocês terem noção. Não, por exemplo, nós aqui temos também praias que costumam ter aquelas boias e aquela rede a delimitar a zona, pronto, a zona onde as pessoas podem estar e onde as pessoas já não devem estar por causa das correntes. A zona onde supostamente as pessoas podem nadar estava cheia de Aquilo nem de dava sargaço. para nadar. Aquilo não dava para nadar. No entanto, Não que eu foi entrei... aí que houve aqueles ingleses que disseram vem, Americanos, tipo, yeah. vem de costas, Yeah, que era para ser exatamente. mais fácil. Olha, malta, só aqui um pequeno disclaimer. Nós já estamos a gravar isto à tarde, a luz está a mudar, nós prometemos, nós vamos investir numas luzes para não termos este problema. Mas eu estou bem escura agora, o Diogo está claro, entretanto as máquinas estão Eu sou um anjo decidir- caído do céu. a decidir parar, portanto pedimos desculpa por qualquer coisa. Nós já tínhamos falado sobre isto, Retomando. que quando chegasse agora esta altura tínhamos que investir. Yeah, é nós uma vamos das ter coisas que nós mesmo- vamos agora ter mesmo fazer. que investir. Mas pronto. Pode ser que o Pai Natal nos dê. Mas Jingle pronto. bell. A Isla Catalina, sim, teve se não, foi a parte do sargaço a mais. Mas eu gostei muito da isla. Tinha lá tipo uma banquinha, não havia tantas pessoas a chatear, eu acho, do que a Saona. Não tinha tanta gente a vender quanto a outra. Epá, olha que eu até não achei que foi igual. Pronto, ok. Mas, sei lá, o que é que... Pá, eu gostei muito da parte do snorkeling, quero muito agora fazer mergulho. Eu gostava muito de fazer o meu Lá está, primeiro batismo em termos por causa daquilo. em eu termos amei. de experiência, tudo aquilo que nós fizemos na Isla Catalina foi efetivamente melhor. Pelo menos teve mais diversidade. Pá, pronto, tivemos
uma coisa que tivemos muito boa, que foi no caminho para lá, mas isto não estava incluído, pá, aconteceu. Exato. Tivemos tipo golfinhos que vieram Vimos ter golfinhos, connosco, yeah, pá, foi muito giro. fixe. Yeah. Porque, malta, a Ilha Catalina é um bocadinho diferente, porquê? Primeiro, porque é uma ilha onde não habitam ninguém, a não ser a parte militar que faz a preservação da própria ilha. E depois, porque é uma ilha onde as próprias tartarugas vão desovar. Então acaba por ser um bocadinho mais natural do que a Ilha Saona. Mas pronto, pá, em regra geral, em termos de experiência foi melhor. Agora, por ela, em termos de ilhas, para mim acho que foi muito igual. Ok, pronto. Eu gostei Passámos na mais... mesma por piscinas naturais. Sim, eu gostei mais da Catalina, mas pronto, depois isso também vai Claro. do gosto. Depois voltámos e quando estávamos a sair da Isla Catalina aconteceu uma cena que não era muito fixe de acontecer. Ou seja, os barcos em que nós íamos até lá não iam mesmo até à ilha. Então, eles paravam tipo um bocado longe e depois nós passávamos para aqueles barquinhos mais pequeninos que nos levavam até à ilha. E nós, para regressarmos ao barco, tínhamos que ir nesses barquitos. E eu e o Diogo enfiámos-nos num barco errado. Não. Recapitula lá Então, isso que tu tu vais também dizer. enfiaste comigo. Poça, pois, porque fui obrigado. Não foste Malta, obrigado. Eu virei para ela e disse, nós para cá viemos sempre no mesmo barco. E ela vira-se para mim e diz, não, eram 2 barcos. E eu, não era só um barco. E tu, quando estavas, quando basicamente já estavas a ir para a parte da comida, era o mesmo barco que já tinha ido buscar o resto das pessoas ao catamarã. Não, eram 2. E eu, ok, pronto, está-se bem, eram 2. A gente mete-se no barco para irmos. A nossa sorte foi um casal que também vinha connosco na nossa excursão, que te chamou a dizer que aquele efetivamente não era o nosso barco. Era uma inglesa. Coitadinha, ela assim. Get out of the boat. E eu. Conclusão, eu tinha razão, porque efetivamente só havia um barco para cada catamarã. Pronto, desculpa lá. Pronto, Olhem. fui arrastado. Mas malta. sabe o que pronto, aconteceu? safámos-nos. Nós conseguimos chafar. Houve quem não se safou. Mas houve um senhor chamado Frederico, que eu acho que ainda deve estar perdido lá no meio da ilha. Ih, coitado. Coitado, malta. Nós chegámos ao nosso... Depois, imagina, viemos de catamarã também, viemos a dançar, a cantar, a beber, nananã. E quando chegámos ao nosso autocarro para ir de volta para o hotel, o senhor que nos fez o nosso guia, foi ter connosco o autocarro e perguntou-nos se nós não tínhamos visto esse senhor, que era o Frederico, o Fred. E ninguém o tinha visto, porque ele era uma pessoa que estava a viajar sozinha. Entretanto, ele recebeu uma chamada a dizer que o Fred tinha-se enfiado noutro barco, de outras pessoas, e tinha ido parar a outro lado. Epá, basicamente... Aquilo não estava muito bem nós organizado. em termos de organização notámos que faltava ali alguma coisa, porque, ok, estamos a entrar no barco, pá, tem que haver, eles têm uma lista com o nome das pessoas todas, epá, ok, vamos fazer uma chamada para garantir efetivamente que temos as pessoas todas no barco. Pá, isso não existiu. Nós, à chegada a Baía Ribe, quando éramos para apanhar o catamarã, ficámos também ali perdidos, porque do nada olhámos para trás e não sabíamos do guia, e depois havia malta a chamar-nos, mas é assim, eu não vou contigo porque eu não faço puta ideia para onde é que tu vais. Aquilo foi Então aquilo, estava um em bocado termos de mal organização, organizado, eu acho. gostei mais da organização da Saona, que foi, Sim, eu também. por exemplo, isso guia o Papa Willy, tinha uma maneira diferente, dizia, malta, vocês só vêm quando eu digo para vocês virem, de resto, se digo para vocês ficarem aqui, vocês ficam aqui, ponto final. O outro não era Pronto. lá muito esclarecedor. O outro nisto, pronto, falhou ali um bocadinho da organização, e foi se calhar por isso também que aquela pessoa decidiu, pá, ir percorrer o resto da ilha, não sei com quem. Não, e depois... Encontrou para lá uma e depois indígena em cima, qualquer. e depois em cima disto tinha logo que calhar no nosso autocarro, porque Pois, na exato. nossa excursão à Catalina eram 2 autocarros diferentes. O nosso autocarro era de 15 pessoas só, enquanto o outro devia ser para aí de 30. E o nosso autocarro era bem mau. Pronto, conclusão, teve que ser no nosso autocarro de Aquilo 15 era pessoas muito mau. a ficarmos prejudicados. Mas pronto, Entretanto, voltámos para Punta Cana, né? Porque estávamos em Baía Riba. E uma coisa que nós notámos e que eu temi pela minha vida, e a sorte é que eu ia de fones e eu tentava não estar muito atento àquilo que estava a passar, mas o Diogo estava atento, foi à condução perigosa. Mas antes disso, espera aí, tens de falar uma coisa. Que foi, malta, nós no dia anterior íamos para a Ilha Catalina, já toda a gente nos tinha falado da mamarruana. E nós decidimos efetivamente experimentar no resort. Conclusão, horrível. Pá, a mamarruana no resort era horrível. Naquele dia, depois vimos da excursão, parámos numa espécie de lojinha de recuerdos,
Epá, e as pessoas tinham lá uma garrafa gigante de Mama Juana e estavam a dar a experimentar. Pá, e a gente parou, foi lá ver e decidimos até experimentar. Pá, que maravilha. Eia, pá, era Para excelente. quem não sabe, pronto, vamos explicar o que é a Mama Juana. A Mama Juana é uma bebida mesmo dos dominicanos. Lenca, mostra aí, Lenca. Estão a ver aqui? Mama Juana, nós trouxemos uma garrafinha, como é óbvio. E isto é, portanto, uma bebida alcoólica, leva rum, mel e vinho tinto. E basicamente isto... E depois leva 12 raízes. Exato. E isto é uma bebida afrodisíaca, basicamente. Segundo eles, sim. Que ajuda também muito A circulação a sanguínea. circulação sanguínea. Pronto, para quem tem alguns problemas, até aconselham a beber Mama Juana. E pronto. E isto é muito conhecido principalmente pela parte de ser afrodisíaco. Se é afrodisíaco ou não, tu sentiste alguma coisa? Não, Eu também não. não. Foi igual. Mas a senhora que nos vendeu esta garrafa, ela ia com toda a fé. Que nós a próxima vez que fôssemos a Punta Cana já íamos com filhos. Mas pronto, trouxemos e efetivamente gostámos muito. Mas a do hotel não prestava. Então quando provámos depois lá naquela loja foi quando Fomos um ficámos bocadinho a medo. apaixonados. Exato. E ao início fomos um bocadinho a medo. Pela bebida. Até havia mais 3 raparigas que também eram do nosso resort. Pois era que eu depois disse-lhe, olha, vai provar que é boa. Que elas tinham provado no hotel e também não tinham gostado. Pois foi. Conclusão, provaram aquela e compraram também uma adoraram. garrafa. Yeah. Mas depois disso, E foi muito giro. fizemos a troca, porque depois já não era aquele autocarro que nos ia levar ao resort, era assim um carro, porque do nosso resort éramos só nós os dois, mais 3 raparigas. mais aquelas 3 raparigas. Pronto, e depois tínhamos mais 2 casais, ou seja, um carro com 9 lugares já dava. Então veio um carro pescar-nos e ao início a gente entra dentro do carro, tudo tranquilo, ainda era de dia, vamos para a autoestrada, malta. Aquilo era um autêntico pandemónio de condução como eu nunca vi em lado nenhum. Vocês imaginem aqueles filmes em que está um trânsito descomunal e vocês viam um carro a fintar os carros todos, quase que entra por contramão, sobe o passeio, não respeita stops. Malta, isto era o nosso condutor. Só que em cima disto tudo, o que é que o condutor tinha de cereja no topo do bolo? A Bíblia aberta em cima do tablier e no rádio só passavam músicas cristãs. Por isso é que eu estava de fones, não sei se estou A Joana de fones e eu estava tipo, olha, eu estava na mão do senhor. Literalmente. Mas chegámos inteiros. Não, que condução exímia. E uma Chegámos coisa inteiros. é certa, nós chegámos a abordar isto. Aquilo é um pandemónio de condução, mas nós efetivamente não vimos um único acidente. Yeah. E nós saímos 4 dias do resort. Yeah. Não vimos um único acidente. Vimos carros partidos, mas acidentes nós não vimos nada. Olha, agora lembrei-me de outra coisa que aconteceu nesse dia de manhã. Durante a noite, de quinta para sexta, houve um alarme de incêndio que disparou no hotel. Aí, pois foi. Eu não ouvi nada. Malta, mandei um pulo da cama. A Joana dormia. E eu apanhei um susto. E eu só acreditei no que o Diogo me disse depois das raparigas, quando estávamos dentro do... Pronto, lá dentro do autocarro, que elas começaram a falar disso. E eu, olha, se calhar o Diogo estava mesmo a falar a sério e não sonhou. Mas eu não ouvi nada. A minha mãe, pelos vistos, ouviu e tipo, o meu pai queria sair do quarto e a minha mãe disse tipo, já fiz 50 anos, estou em Punta Cana, não quero saber se houvesse tsunamis ou o que seja. A tua prima foi para a rua. A minha prima foi de pijama para a rua. Coitadinha. Foi toda uma aventura. Mas eu não ouvi. Mas pronto. Passando para sábado, fizemos uma outra excursão. Eu, o Diogo e a Lena, a minha prima, e fomos aos Los Aitices, que acho que foi a excursão mais longe que nós fomos, que já ficava bastante longe do sítio onde estávamos. E começou com... Fomos tomar um pequeno almoço e quando fomos para apanhar o autocarro, houve um senhor que já se tinha posto com o Diogo, porque o Diogo levou uma camisola do Sporting, e o senhor pôs-se com ele, porque o senhor era do Porto, logo no primeiro dia, na praia, e então cada vez que passava por nós lá no resort, punha-se sempre com o Diogo. E o senhor chegou ao pé de nós, estava lá mais a mulher dele e mais um casal, pelo menos parecia que eram 2 casais amigos, e o senhor virou-se, então vamos para onde? E nós, vamos para os Aitices. E ele, não, eu hoje vou para a Isla Catalina, a mulher é que marcou e não sei o quê. E nós, olha, estivemos lá ontem, aquilo é muito giro, não. Tipo, nós, bué, tranquilos. De repente chega, tipo, o senhor que nos vinha buscar, nós fomos com ele e esses 2 casais de senhores também foram connosco. E eu estava assustadíssima, assim, Diogo, eles estão enganados, eles não vêm para o mesmo sítio, ou seja, eu acreditei mesmo no que o homem me estava a dizer. E eu acreditei, mas tipo, quase a excursão toda.
E eu assim, olha, vocês vejam lá, porque isto vai para os Aitices. E ela, sim, vai para os Aitices. E eu, porra, então mas porque é que a mulher me está a dizer isto se eles vão para a Catalina? Enfim, não interessa. A verdade é que o senhor nem sabia para onde é que ia. Eu estava ali preocupada e, pelos vistos, tinham comprado exatamente a mesma excursão que nós. Ao início, não percebemos nada do que o nosso guia nos estava a explicar. Sim, primeiro Não estava a entender. Fomos de autocarro até um outro autocarro. Depois entramos nesse autocarro, não percebemos nada. O guia virou-se para nós e disse que aquilo eram duas excursões distintas, com dois sítios diferentes, mas que ia dar tudo ao mesmo, portanto, para ninguém se preocupar. Conclusão, não foi duas excursões, aquilo era somente esta excursão. Também não percebi nada. Pá, foi ali um bocado, mais uma vez digo, em termos de organização, as excursões não eram do mais organizado que se pode pedir. Mas em termos de excursão em si, foi se calhar das excursões foi o que eu mais gostei. Eu também. Isto porque, primeiro começámos por ir a uma montanha, que eles falam que é a Montanha Redonda. Pá, não era nada especial, malta. Aquilo é uma montanha, vocês sobem lá acima. O mais giro é a subida. Exato, o mais giro é a subida, que a gente vai numa carrinha. Num jeep. Aquilo era tipo jeep. Não é nada, aquilo é aquelas carrinhas tipo das obras, só com uma suspensão bué-da alta e depois tem uma jaula atrás com banquinhos. Só que aquilo é subir a montanha toda em primeira, malta. Vocês estão a ver o cheiro que aquilo mandava. Depois podem ver no vídeo. Exato, epá, pronto. E é engraçado, aquilo depois é aquela de caminhos de terra batida e tudo mais. E a montanha em si, pronto, chegámos lá acima, ao cume, aquilo também não era nada alto, aquilo é uma montanha pá, aí com 300 metros de altura. Tirámos fotos e pronto, e viemos para baixo. Pronto. Foi um bocado isso. Exatamente. O mais fixe desta excursão foi o a seguir, que foi quando a gente foi Eu amei. para... aquilo é considerado uma reserva, não é? Sim. Imaginem, aquilo não era uma tribo, aquilo era tipo uma aldeia, mas era uma aldeia familiar no meio do nada, que eles basicamente exploravam e produziam cacau, não era café. E não só. Eles tinham cacau, café, abacate, como é que era? Cacau, café, abacate, banana. Ou seja, eles tinham várias coisas, tinham a pedra azul, que é o âmbar. O âmbar. E eles também faziam a exploração de âmbar. Que eles faziam a exploração disso, tinham uma cascata lá ao pé e foi isto onde nós para quem almoçámos. não sabe, âmbar é aquela pedra azul que nós vemos muitas vezes nas joias, que só há um sítio do mundo que efetivamente tem este tipo de pedra, que é em Punta Cana e que é mais... Punta Cana não, República. Que é na República. Não é em Punta. Pois, que é na República Dominicana e mais especificamente no sítio onde aquela população vive. No entanto, que aquilo que o homem nos disse é que em qualquer sítio que nós quiséssemos começar a fazer um buraco, íamos encontrar, porque aquilo está já cientificamente provado que está em todo o lado. E então pronto, eles são aqueles que têm ali aqueles, não é detentores, mas eles são como se fossem os protetores daquela zona. No entanto que até mesmo da própria fauna e da flora eles cuidam muito do espaço. Eles eram muito fofos. Opa, e então amei. Aquilo era uma comunidade e notava-se que aquelas pessoas gostam de acolher turistas, gostam de lhes mostrar a cultura. Estavam sempre preocupados, exato. Está tudo bem, precisam de mais alguma, querem comer mais alguma coisa. Muito queridos. Primeiro andámos a dar lá a voltinha a ver. Exatamente. Eles também tinham tipo uma casa na árvore que eu, se voltar à República Dominicana, eu gostava muito de ir lá fazer uma noite. Porque era com Airbnb. E aquilo era literalmente uma casa. Aquela árvore tinha pai, se calhar, sem abuso. Aquilo era pai uns gigante. 30 metros. E a casa era mesmo lá em cima. Bué fixe, muito fixe. E depois, para além disso, andámos a ver, provei cacau, nunca tinha provado assim o cacau mesmo diretamente, foi muito giro. Vimos também o processo do cacau, provámos uma Nutella que eles fazem para barrar num pão de coco. Provaste pão de coco? Pá, muito, muito bom. E depois eles eram todos bem queridos. Tinham uns cães que andavam sempre atrás de nós, também bem fofos. Depois dali fomos à cascata e da cascata depois fomos almoçar. Pronto, eles tinham lá tipo uma cozinha e tinham... Se vocês tiverem alguma curiosidade, depois a Joana efetivamente vai colocar o vídeo, pá, e vocês aí têm as filmagens todas. Sim, exato, depois podem também ver. Podem ver. Mas foi muito, muito giro. E depois dali é que fomos então mesmo para o parque, que é uma reserva natural, que é o Parque dos Aitices, que foi onde foi gravado algumas coisas dos Piratas dos Caraíbas, do Jurassic Park. Pá, e eu também amei isso. Andámos, basicamente, aqueles chegam, vão para aquilo é um barco, tipo aqueles barcos mais aquilo longos. Aquilo é um catamarã. É um catamarã, mas mais pequeno, uma lancha. Aquilo era mais longo do que o catamarã, eu acho. Era mais tipo coisa. Não sei, mas pronto. Era um barco e depois andávamos lá no meio. Estão a ver tipo aqueles filmes Anaconda e não sei o quê? Não, é mesmo exato, estilo. Aquilo era um pântano, no basicamente. meio de um pântano, lá numa parte, e depois quando saíam da zona do pântano, tinha uma rocha mesmo grande, que era uma pedra. Como é que eles chamavam aquela pedra?
a Pedra da Tartaruga. Porque tinha a cabeça de uma, Yeah. de uma tartaruga. Vimos abutres, vimos, sei lá, bué Pelicanos. pássaros, bué pássaros mesmo. E depois demos a volta a isso, ainda parámos para ver uma gruta que tinha morcegos e foi onde ainda têm preservado algumas gravuras de indígenas, que eram os tahitinos. Pronto, tem um nome. Agora Tahitis. Acho que é só Tahitis. Agora não me estou a lembrar muito bem, mas pronto. Ainda têm preservado essas gravuras deles. E depois saímos e pronto, e fomos para o autocarro e viemos. Pá, e a viagem foi bem longa. A viagem de volta o foi mais muito longo, longa. o mais longo, lá está, foi mesmo a viagem. Foram 3 horas e tal. A viagem é muito longa. Yeah. Ou seja, foi o dia que nós saímos mais cedo e chegámos mais tarde ao hotel. Mas valeu cada cêntimo. Também foi a excursão mais cara que nós fizemos. Mas valeu cada cêntimo. Eu gostei muito, muito, muito. Deu Acho para que foi exato. o outro lado da República, porque a maior parte das pessoas que vai à República, pá, e bem, vão para resorts, vão para estar a aproveitar, é a praia. Fazem a Isla Saona, alguns fazem a Catalina também, mas isso é praia. Agora, nós fizemos isso, mas também queríamos conhecer o interior. Pá, e o interior, sinceramente, espantou-me, porque tem tanta diversidade. Eu tive mais vontade, depois quando conheci aquela parte de, por exemplo, voltar, e eu já te disse que gostava muito de conhecer a zona de Samaná, e aquela zona ali ao pé dos Aitiços. Pronto, eu gostei muito daquela zona, do que propriamente a parte das praias. Essa parte não me conquistou assim tanto. Sim. Agora, nós quando fomos nessa excursão, deu para conhecer melhor, até porque passámos também bastantes vezes por zonas... Por aldeias que não tinham condições, as pessoas não tinham condições para viver, a verdade é essa. Por exemplo, uma coisa que também nos chocou, todas as casas tinham grades nas janelas e nas portas e em todo o lado, que foi uma cena tipo, ok, isto não é, tipo, aqui não é normal. Sim, ou seja, não é? a situação política, não é, a política e de segurança. Política não é bem a política. Não, sim, quando eu falo é mais política, a a situação do próprio país não é muito favorável em comparação com Cuba, que nós tivemos, não tem nada a ver. E então pronto, por isso é que isto chocou um bocadinho, faz parecer, por exemplo, aquelas favelas, tu vês isso, por exemplo, as favelas do Brasil com gradeamentos e tudo mais. Mas deu para ver mesmo isso, e depois nós andámos, até chegarmos a essa aldeia, nós andámos tipo no meio do nada, só natureza, estão a ver, então foi muito, muito giro, eu gostei muito dessa viagem. E para terminar, a última excursão que fizemos foi no domingo, foi só de manhã, portanto foi super rápida, e vou deixar aqui o meu colega falar um pouco... Ele já me disse que eu estou a falar imenso. Não. Não, mas vou deixar o Diogo contar, porque acho que é mais a praia do Diogo. Não sei, o que é que tu achaste dessa última experiência? Pá, eu adorei, por acaso adorei. O que é que nós fomos fazer, malta? Fomos fazer, para quem conhece, buggies. O que é que são buggies? Buggies não é nada mais, é nada menos do que carros para a gente andar no meio da lama, no meio da terra, no meio de tudo e mais alguma coisa para sujar. E então a Joana, nós tínhamos visto, a representante da agência de viagens tinha-nos falado, e a Joana decidiu, ok, olha, vamos experimentar os buggies. Eu ao início, sinceramente, também não estava muito inclinado, porque buggies, fazer lá buggies ou fazer aqui, é buggies, faz em qualquer lado. Mas olha, a Joana disse, vamos, e acabámos por ir. E foi muito fixe. Primeiro, aquilo não era só andar pelo mato, por exemplo, no início da excursão fomos conhecer o que era uma tribo de antigamente, os primeiros povos que habitavam a ilha, e então aquilo depois eles levaram-nos a uma espécie de um acampamento, mostraram a cultura que eles tinham, onde é que morava, por exemplo, o chefe tribo. Um facto curioso era que o chefe de tribo tinha entre 7 a 30 mulheres, por exemplo. Quando morria, enterrava com ele viva a mulher preferida. Eu não queria ser preferida. Não, mas foi engraçado, porque depois conseguimos ver ali um bocadinho os costumes deles. Depois acabámos também por ir a uma gruta que eles tinham, com uma lagoa lá em baixo, onde andámos a tomar banho. Para nos limparmos, porque estávamos todos sujos. Exato, para nos limparmos, porque efetivamente aí já estávamos cheios de pó. Como não chovia, era aquele tipo pó de obra, ficávamos todos brancos. Só que o problema foi que, a meu ver, isso foi mal pensado. Porque nós devíamos ter ido à lagoa era depois. Porquê, malta? Porque assim que a gente sai do parque, continuámos o processo, continuámos o caminho dos buggies, só que o verdadeiro buggy estava depois, onde havia poças de lama. Foi muito giro.
e mais poças de lama. Opa, e foi fantástico. Nós fizemos à vez, ou seja, para lá fui eu a conduzir, para cá veio a Joana. E aí eles param mesmo, Eles para param se vocês mesmo no quiserem circuito. trocar, Exatamente. que é para dar, pronto, Que é para dar a vez oportunidade às pessoas. às pessoas. E então, malta, epá, aquilo foi fantástico. Vocês, aquilo é, primeiro, aquilo há regras, eu não sabia, mas aquilo, Não podem, ou seja, não podem fazer coisas que prejudiquem as pessoas, tipo, agora não me está a vir a palavra. basicamente vocês Possa têm pôr que, em risco, exatamente, pronto. ou seja, nós chegámos a passar em sítios que eram estradas públicas, onde estava a passar carros, passámos por aldeias. Eu tive um miúdo a correr e a dar uma flor, Exato. tipo, Yeah, lembras-te? exato, yeah. E então, ele não te deu, ele quis-te cobrar. Ele quis-me cobrar, só que o Diogo depois Eu depois acelerei. Malta, ele arrancou uma flor de um canteiro ali da rua e queria 1 euro. Coitadinho. Coitadinho, não, estamos, pá, 1 euro. 1 euro paga eu se calhar por uma rosa aqui, e é uma rosa. Coitadinho, ele era muito fofo. Mas pronto, não, mas foi engraçado e então havia regras. Pá, mas foi muito fixe, porque aquilo depois tínhamos os fotógrafos que nos tiravam fotos. E as fotos ficaram mesmo As fotos giras. ficaram muito fixe. Sigam-me no Instagram para verem. O melhor sítio onde nós fizemos negócio nesta viagem inteira foi efetivamente ali. Yeah. Onde, A nível de fotos foi. a nível de fotos, nós apresentámos o nosso preço e eles ainda nos fizeram um preço mais baixo. Mas eles foram bem bacanas connosco. Eles foram, lá está, por isso é que eu estou a dizer, foi Porque o melhor ali sítio eles onde não fizemos o podiam negócio. regatear. Exato, porque Ali aquilo como é era uma empresa, pá, ele ainda tentou lá colocar um cupom de desconto, só que aquilo não dava, então ele fez ali uma marosca, conclusão, ainda ficou mais barato para nós. Pá, mas foi muito fixe, enchemos-nos de lama. Eu tenho tudo gravado, nós temos uma Osmo Action, então levámos, bem, vocês não estão a perceber, a câmara estava toda suja, eu tinha que estar constantemente, estão a ver, tipo, a limpar a Parecia o câmara, para-brisa, porque já. aquilo estava sempre Às vezes sujo. está tipo tudo embaciado, depois eu passava o dedo, já estava tipo Exato. perfeitinho. Mas foi muito giro, eu também curti. Depois, no final, quando estacionamos o carro, temos depois lá uma zoninha que tem uns chuveirinhos e nós vamos lá, tipo, lavar-nos, né? E depois dali fomos para o hotel, fomos tomar banho, tínhamos o meu cabelo, malta, se não estou a perceber. O cabelo, as roupas. O pior mesmo, sinceramente, foi a roupa, porque efetivamente os calções de banho continuam com aquela lama, que ele não saiu. Pois, Já lavei aquilo bué de vezes, aquilo não saiu. Yeah. A tua roupa também não. vá lá. Mas A minha pronto. t-shirt foi para o lixo, mas não Pois, foi por causa disso. Exato. Mas pronto, em termos de experiência Mas foi muito giro, muito olha. bacana. Sim, Yeah. facilmente vou repetir aqui. Eu também gostei muito. Facilmente Yeah. vejo. E gostei muito ok. daquela parte de irmos à parte da tribo, deles estarem a cantar, ou seja, a encenar Isso também está tudo como gravado. se fosse a tribo, foi muito giro. Yeah. Pronto, depois o resto do dia aproveitámos na praia e na piscina. Acabámos por não ir mesmo à praia por causa da tempestade. Porque Yeah. depois nós apanhámos essa tempestade Não, eu ainda toda. estive na praia. Tu é que estiveste mais Foste na mesmo piscina. à água? Fui com o meu ok, pai. ok. Mas pronto, estivemos a ver nesse dia, como era o nosso último dia lá, fomos ver o pôr do sol, estivemos a tirar boas fotos no pôr do sol. Levantámos o drone também. Levantámos o drone também e depois tínhamos combinado os 5 porque queríamos ver o nascer do sol lá e na segunda-feira, que era o dia que vinhamos embora, fomos ver o nascer do sol lá e também foi muito giro. Tivemos lá os 5 e depois fomos tomar um pequeno almoço e foi tipo arrumar as coisas, porque depois começámos a olhar, ainda éramos para aproveitar, só que o mar estava super picado, portanto não dava para estar na praia. E as piscinas estavam apinhadas de gente. Então olhámos uns para os outros e pensámos, ok, vamos arrumar o resto das malas. Depois vimos almoçar e depois, olhem, o tempo, acho que o autocarro era às 4 da tarde, ficámos só à espera. Entretanto o Maurício e a sua trupe veio ter connosco, estivemos com eles. E pronto, e depois viemos embora. No aeroporto, uma coisa que aconteceu assim mais estranha é que eles são muito rigorosos a nível de segurança. Aí a malta, vocês não têm noção. Imaginem, nós tivemos de tirar os sapatos. Eu estava de ténis. Sinceramente, até entrar mesmo dentro do avião, nós tivemos na boa, pá, aí 6 controlos. Sim, foi bué. Foi o sítio onde eu tive mais. Tivemos de fazer o check-in, fizemos o check-in, assim que passámos para o check-in íamos para a zona daquelas máquinas que fazem as nossas revistas. Antes disso temos um senhor a olhar para os bilhetes. Imagina, se eu já estou ali, já efetivamente já tenho que ter um bilhete. Pumba, mostramos os bilhetes. Passámos para a máquina, descalços. Depois foi a validação de passaportes, né? Depois foi a validação de passaportes. Validação de passaportes, bumba. Outra vez, inclusive ao teu pai teve que ir mesmo ao balcão porque a máquina não lhe estava a ler a cara. Yeah. Depois estávamos na fila de espera
vem a polícia deles, ou os militares, com cães, farejar as malas. Não, e antes disso tiveste que passar naquela coisa, que era aquilo que eu estava a dizer, que as pessoas que, imagina, nós estávamos de ténis, tivemos de tirar os ténis, Pois foi. e até aí tudo bem, tipo, ter que tirar Pois os foi, ténis pois eu foi, pois consigo foi. perceber. Agora, havia pessoal, por exemplo, a minha mãe foi de chinelos, tipo, havaianas, ela teve de tirar as havaianas. Tipo, o que é que ela ia levar nas havaianas, estou a entender? Pois foi. Boa gente, tipo, toda a gente estava descalça, mas aquelas pessoas que estavam de havaianas é que eu não entendi. Mas pronto, tivemos mesmo de nos descalçar e tirar tipo tudo, e foi mesmo o sítio onde eu achei pá, que eu já tive com mais Não, segurança. portanto, então, aí foi 3, depois 4 foi quando andavam eles com os cães. Olhavam bem para o Diogo, não sei se era do bigode, Depois, dele dar este ar mexicano. depois, quando foi o boarding, foi novamente a vestoria aos bilhetes. Pois foi, E eu, inclusive, ainda tive que abrir a minha mala. pois foi. Porque Foi à porta para sairmos à depois porta para o mesmo, avião. tinha o avião à minha frente. Yeah. Lá tive eu que abrir novamente a minha mala. Não sei porquê, o cão lá gostou de mim. Eu devia ter lá um snack qualquer lá dentro que eu não sei. Aí mas pronto. ainda jantámos lá, eu e o Diogo comemos Sim, na Wendy's, porque ainda- nós queríamos provar. Não foi jantar, foi tipo provar. Nós queríamos Sim, provar nós pedimos um a hambúrguer Wendy's. para os dois Yeah, e tudo e mais. dividimos. É bom, não desgostei. Sim, eu gostei até. Ah, Pelo preço até. Eu nem sabia que a Wendy's era de hambúrgueres, mas gostei. Yeah. E depois, pronto, viemos no avião, ainda jantámos no voo Uma coisa boa que nós e depois nós dormimos. quando fomos para Cuba fomos apanhados desprevenidos, e aqui para esta viagem prevenimos, mas sem necessidade, que foi comprar snacks, Yeah. porque nós para Cuba só tínhamos direito a uma refeição, tanto para lá como para cá, e para cá nós nem aproveitámos porque vinhamos a dormir. Aqui já foi um bocadinho diferente. Aqui tínhamos o almoço, depois tínhamos um lanchinho, e parecendo que não. Mas a companhia aérea era diferente. Exato, não, a companhia aérea é diferente, logo aí, pronto. Mas sim, foi- tivemos mais comida. Tivemos mais comida. E as horas também foi diferente. Sim, as horas também. Mas pronto, viemos Mas a dormir e pá, obviamente é aquele dormir que não se descansa, mas depois chegámos aqui. Sorte das sortes, tanto aquele casal que nós encontramos na Isla Saona, que a Inês fazia Anos no mesmo dia da minha mãe. tanto esse casal como aquele grupo, ficámos todos juntos. E ficámos todos bem perto uns dos E outros, então foi bem fixe. então foi muito fixe. O filho deles, tipo, que estava, é que eles estavam mesmo no banco à frente, até o miúdo, quando acordou, depois olhou para trás, viu que éramos nós, e depois começou-se a pôr connosco e nós a brincar com ele. Foi muito O querido. miúdo era muito querido. Mas pronto, depois o voo até se fez bem, porque como era de noite nós vínhamos a dormir, e quando chegámos cá tivemos foi dificuldades novamente por causa do Uber, porque estava o aeroporto cheio de gente, tivemos ainda um bocado à espera do Uber, e entretanto pronto, E no encontramos uma Uber e no controle também. Mas E no isso foi por causa daquela altura das greves também. E pronto, e depois viemos para casa, chegámos a casa e aterrámos na cama porque estávamos exaustos. Entretanto, malta, este episódio está gigante. Eu já estou, tipo, a minha câmara está super escura. A Joana fala que se desunha. Desculpem. Mas, portanto, o que é que nós tivemos aqui a conversar? Não vamos falar já Dos Açores. dos Açores. Vamos deixar os Açores para o próximo episódio. Já tínhamos dito que era nos Açores. Não, mas olhem, pronto. Já sabem que é. Fiquem É dos opá, Açores. no meio do Atlântico também não havia de ser assim. Podia ser Madeira, podia ser Cabo Verde. Pois é, há muitas ilhas no meio do Atlântico. Mas pronto, fomos para os Açores. Mas depois contamos tudo no próximo episódio. Uhum. Que esperamos que a partida vai ser um bocadinho mais pequeno, até porque também não tivemos lá assim tantos dias e não temos assim tanta coisa para contar, eu acho. Mas também queremos muito falar com vocês sobre essa viagem, porque foi muito giro. Tivemos experiências muito giras. Mas, Diogo, de 0 a 10, quanto é que gostaste de Punta Cana? Epá, de 0 a 10, baseado naquilo que a gente teve em Cuba, Sim, daquilo que tu já viveste. epá, se eu dou um 8 a Cuba, Uhum. aqui tenho que dar um 6. Ok. Voltavas mais rapidamente a Cuba ou a Punta Cana? Voltava mais rapidamente a Cuba. Ok. E gostavas de voltar a Punta Cana? Ou é aquele destino tipo, ok, um dia se Sim, um dia for, se coisa. dia se Se não houver mais mais nada. facilmente, sinceramente, mais facilmente, imagina, vou por exemplo agora ao México, ou vou por exemplo à Jamaica, ou pá, sei lá, ali à volta, para depois ir àquela. Eu percebo-te. Por exemplo, eu mais facilmente volto a Cuba. Tipo, Exato. Yeah, também. Não, o que eu estou a dizer Como é, consigo imagina, perceber. para não repetir, prefiro ir àqueles, percebes? Sim, percebo, pá. percebo. Eu também tenho essa opinião. Não, imagina, eu Porque a já não República, ia com muitas expectativas. Mas nós já sabíamos, a República é um destino que tem muito público americano. Então é mais virado para festa, mais confusão. Cuba já não é assim. Pá, não sei se o México se calhar vai ser igual à República, não faço ideia. Não sei também. Mas pronto. Mas sim, eu dou um Tipo, 6. yeah, Não sei quanto é ok. que tu dás.
Eu dou um 5, Pronto. para não dar 4. Estamos ela por ela. Dou um 5. Não, Uma. porque eu não ia com expectativas e tu sabes. Eu Yeah. fui para Punta Cana porque a minha mãe foi o destino que ela escolheu, porque o meu destino não iria passar por ali. Yeah. E portanto, as minhas expectativas não foram nem, ou seja, sei lá, não foram diferentes daquilo que eu tinha. Pronto, é isso. E gostei muito sim daquela parte dos ITs e daquela zona mais natural. Pá, Isla Saona, Isla Catalina também muito giro, mas é tipo, sei lá, uma vez, sabes? Sim, está visto. Acho que Check. é bué caro para aquilo que depois tu fazes. Sim. É mais tempo de viagem do que propriamente Sim, a aproveitar. sim. Então, mas malta, vão, divirtam-se, pá, Se façam... quiserem ir, se não quiserem, Exato, não vão. se não quiserem, nós aconselhamos mais Cuba, mas se quiserem ir para Punta Cana, podem fazer uma destas excursões que nós fizemos, que qualquer uma delas foi muito giro. E aqui fica o nosso testemunho. Já não me sei despedir. Não sabes. Queres despedir? Despede tu. Que eu já Então, não quer dizer, sei. eu faço a abertura e faço a despedida. Ok, malta. Vais ser tu a despedir-te. Malta, pronto, este episódio fica por aqui. Pá, se tudo correr bem, se as coisas estiverem bem alinhadas, se calhar até na mesma semana que sai este episódio, Sim, à partida será sai a parte 2 dos Açores. Até porque para a semana começa uma época muito gira. É o Natal. Christmas time! Portanto, malta, um grande abraço, um grande beijinho. Agora falo para esta. Um grande abraço, um grande beijinho. Até o próximo episódio. Porquê, meu amor? Porque isto já deu muito que falar e ainda vai. Isto vai dar que falar. Tchau, tchau, malta. Beijinho.